E se as lendárias estrelas do glamuroso período de ouro de Hollywood tivessem tido um último close-up? Não no filme, mas nas páginas de seus próprios diários particulares. Que vícios ocultos, casos proibidos ou vulnerabilidades dolorosas surgiriam dessas margens manchadas de tinta quando a fechadura finalmente se abrisse? Esta noite, viramos essas páginas frágeis juntos e descobrimos as verdades chocantes que esses ícones levaram para o túmulo, apenas para serem reveladas, após o cair do pano, em seu ato final. Greta Garbo. Poucas frases em qualquer diário causaram tanto desconforto nos arquivos quanto a breve lamentação de Garbo. Mercedes e eu compartilhamos uma escuridão que nenhuma câmera pode captar. Quando o Museu Rosenbach, na Filadélfia, deslacrou 87 cartas pessoais de Garbo em 2000, a maioria endereçada à dramaturga e poeta Mercedes de Acosta, a imagem quieta e reclusa da mais misteriosa estrela de Hollywood foi desvendada. Escondidos nessas correspondências estavam 181 apelidos codificados, muitos dos quais só poderiam ser decifrados através de referências cruzadas com as anotações da própria Garbo e as memórias de Acosta. A coleção incluía 43 canhotos de bilhetes de trem meticulosamente guardados entre Nova York e refúgios isolados, e recibos de 46 estadias em hotéis reservadas sob pseudônimos. Enquanto o romance há muito era especulado nos círculos de Hollywood, os registros emocionais e logísticos embutidos nessas cartas deram aos estudiosos a coisa mais próxima de uma confirmação. Mas Garbo era mais do que uma romântica enrustida. Ela era uma guardiã obsessiva de dados. Seus cadernos, também encontrados junto às cartas, incluíam tabelas precisas de seu peso, nos dias de filmagem, níveis de pressão arterial registrados durante longas semanas de produção, e até entradas curiosas como tamanho do público contado na estreia. 42 pessoas. Uma entrada particularmente reveladora de 1933 detalhou suas multas totais do estúdio. $15.300 quando ajustado pela inflação, acumuladas por recusar entrevistas promocionais e aparições públicas. Silêncio é mais barato que advogados, ela escreveu, sublinhando a frase 2 vezes. A MGM, envergonhada e alarmada, supostamente ofereceu uma grande soma para suprimir a publicação das cartas, mas o museu recusou. Talvez a entrada mais dolorosa tenha ocorrido em 12 de maio de 1937. A nuvem novamente. Um inverno sueco no meu crânio. Os historiadores de saúde mental agora veem os escritos de Garbo como uma documentação inicial do que pode ter sido crônico. Depressão. A sua linguagem, emocionalmente contida, mas penetrante, levou estudiosos a redefini-la, não apenas como uma icônica sirene do cinema, mas como uma figura LGBTQ pioneira navegando a doença mental e a fama em completa solidão. Joan Crawford. Era uma tarde abafada de junho de 2024, quando pesquisadores da biblioteca Margaret Herrick cortaram o barbante de um caderno desgastado da Mead com a inscrição em tinta desbotada. JC, apenas para meus olhos. Baese Maichen Maies. O que se seguiu foi uma tempestade midiática, pois as páginas revelaram-se um registro cru, obsessivo e muitas vezes cruel do mundo privado de Joan Crawford, um contraste marcante com o ícone fabricado pelo estúdio de devoção materna e elegância na tela. O caderno continha página após página de registros diários, receitas de bilheteria escritas com tinta vermelha, contagem de calorias até o ponto decimal e, mais sensacionalmente, classificações pessoais de atrizes rivais. Davis, 8 rugas. Ela escreveu. Stanwyck, 5. Faye precisa de aulas de raiva. O desprezo de Crawford por suas contemporâneas não se limitava à crítica. Ela também documentou o que percebia como traições de insiders da indústria, listando nomes ao lado de breves descrições como revela segredos para colunistas e ri demais das piadas de Beth. 17 páginas focadas em um caso secreto com um co-star de 19 anos durante as filmagens de Mildred Pierce. As entradas incluíam polaroids coladas, e grampeados abaixo delas estavam recibos de transferência bancária. Pagamentos feitos, ao que parece, para manter o caso enterrado. Também entre as páginas estava um comunicado de imprensa totalmente redigido para o seu próprio funeral. Estava completo com direções de palco, instruções de iluminação e a citação final desejada. Ela morreu, como sempre, iluminada pela esquerda. Uma das revelações mais surpreendentes foi o contraste entre as experiências reais de Crawford e o explosivo livro de memórias de sua filha Christina, Mommy Dearest. Enquanto algumas entradas pareciam refutar aspectos,
como uma nota comemorativa de abril de 1963. Esta semana, nada de cabides de arame. Vitória! Outros apoiaram alegações de volatilidade emocional. Uma leitura de pulso, registrada após uma noite de gin, disparou para 140 batidas por minuto, anotado abaixo da linha. Gritei com Elga sem motivo. A revista People relatou mais de 12 milhões de visualizações em 2 dias após o vazamento dos diários. Os historiadores de cinema não viram isso como uma derrubada, mas sim como uma visão mais profunda de uma mulher obsessivamente preocupada com a imagem, que temia mais a irrelevância do que a infâmia. O próprio diário de Crawford mostrava uma mulher não apenas interpretando um papel, mas dirigindo a cena, mesmo em seus momentos mais sombrios. Marilyn Monroe. O charme ofegante de Marilyn Monroe ainda ressoa na cultura pop, mas são os pensamentos rabiscados em seus cadernos privados que falam volumes mais altos. Publicado póstumamente na coleção de 2010, Fragmentos, essas 169 entradas de diário e pedaços rasgados de papel de carta de hotel descascaram a camada de peróxido da persona pública de Monroe, revelando o mundo interior de uma mulher oscilando entre ambição artística, angústia mental e solidão desesperada. Em uma entrada rabiscada no papel do Hotel Waldorf Astoria, observa-se 32 fotógrafos de imprensa do lado de fora às 6h17 da manhã. Sorria de qualquer maneira. Outra inclui um cálculo de dosagem de Seconal, 1,5 comprimidos 3 vezes ao dia, seguido por um coração desenhado à mão rachado ao meio. A caligrafia de Monroe frequentemente deteriorava em momentos de intensidade emocional. Especialistas mais tarde correlacionaram isso com sua crescente dependência de barbitúricos e sessões de terapia erráticas. As descobertas mais chocantes foram 9 cartas não enviadas. Uma implorava a Joe DiMaggio para: "Por favor, me leve para casa." Outra advertia o presidente John F. Kennedy: "Você arrisca a piedade da história se esquecer suas promessas." Mas a mais inquietante estava endereçada a ela mesma: "Mantenha a luz acesa. Os monstros odeiam a luz." A análise forense da tinta revelou que sua última anotação, "O medo é um quarto sem portas", foi escrita menos de 36 horas antes de sua morte em agosto de 1962. Junto com o tumulto psicológico, os diários também continham comentários sociais mordazes. Em uma entrada, ela registra que Robert Mitchum ganhou $175 mil por River of No Return, enquanto ela ganhou $100 mil. Sorria de qualquer maneira. Ela escreveu ao lado uma frase frequentemente citada entre biógrafos e historiadores feministas. Os diários também confirmam que Monroe foi diagnosticada com oscilações de humor ciclotímicas, um termo que hoje estaria sob o guarda-chuva do transtorno bipolar. Seus escritos oferecem não apenas uma visão da dor do símbolo sexual, mas também de sua profunda autoconsciência. "Eu sei que sou ficção para eles", ela escreveu, "mas tenho que viver na não-ficção." O mundo queria uma fantasia, e Marilyn lhes deu isso. Mas Norma Jean, a garota por trás do brilho, estava ocupada escrevendo sua verdade com caneta. Vivien Leigh. A elegância de Vivien Leigh na tela, imortalizada em papéis como Scarlett O'Hara e Blanche Dubois, escondia uma vida meticulosamente medida em margens. Quando o Museu Victoria and Albert adquiriu seu extenso arquivo em 2013, eles encontraram um verdadeiro tesouro: 7.500 itens pessoais, incluindo cartas, fotografias e, mais notavelmente, diários que datam de seus anos de adolescência até poucos dias antes de sua morte em 1967. Uma das entradas mais infames vem de 10 de junho de 1937. "Contei a Lee Holman. Saí com Larry." Ela escreveu, marcando o dia em que terminou seu casamento, e começou o relacionamento tumultuado com Laurence Olivier. A entrada se tornou uma pedra angular para biógrafos traçando a trajetória de suas vidas pessoal e profissional. O que surgiu foi o retrato de uma mulher tentando manter o controle em um mundo cada vez mais caótico. Os diários documentam 22 episódios maníacos e 5 grandes colapsos depressivos. Ela frequentemente usava símbolos codificados para acompanhar seu estado mental, confirmado mais tarde por registros médicos como consistente com o que hoje é conhecido como transtorno bipolar. Durante as conturbadas filmagens de Elephant Walk, Lee escreveu a linha arrepiante: "Vi tigres hoje, e tigres por dentro." Ela foi eventualmente substituída por Elizabeth Taylor devido a um colapso. Outro aspecto revelador de sua psique era sua obsessão por métricas. Ela dava nota para cada noite de estreia, de intensidade dos aplausos, 1 a 10, e até calculava a acústica de diferentes teatros.
Financeiramente, ela era igualmente meticulosa. Um bônus de guerra, o livro Razão, lista 54.220 libras em compras pessoais, aproximadamente 2.400.000 libras hoje, juntamente com dividendos mensais, estipêndios de atuação e recibos de doações. Uma entrada de 1949, dissecando a performance teatral de Olivier, diz: O beijo de Hamlet, 68% no palco, 32% meu. Os seus cálculos privados de intimidade desfocaram as linhas entre performance e paixão, destacando o quanto do seu verdadeiro eu se perdia em papéis que outros lhe atribuíram. À medida que os aplausos públicos aumentavam, a voz de Vivien Leigh tornava-se mais estatística, mais clínica, como se dados pudessem salvá-la da ruína emocional. Por trás do glamour vencedor do Oscar, estava uma mulher que media sua saúde mental pelo volume de uma ovação de pé. Rock Hudson. O mundo soube pela primeira vez que Rock Hudson estava morrendo de AIDS em julho de 1985, um momento que chocou não apenas Hollywood, mas o público americano. Ainda assim, seu diário pessoal de Paris, uma coleção de 56 páginas manuscritas contrabandeadas para casa por uma enfermeira após ele desmaiar no Ritz, revela que Hudson já conhecia a verdade há muito tempo e vinha mantendo registros meticulosos de sua decadência. Uma das primeiras páginas começa com um desapego clínico marcante. Células T, 17. Peso, 143 libras. Vergonha. Imensurável. Estas não eram anotações aleatórias. O diário serve como um relato abrangente dos sintomas médicos, incluindo regimes de drogas antes do uso de medicamentos para o coração, reações aos tratamentos experimentais com AZT e o impacto emocional de esconder sua doença. Ele até incluiu uma tabela, comparando pagamentos de seguro de estúdio com a possível perda de carreira se ele revelasse isso publicamente. Um cálculo trágico que apenas alguém de dentro de Hollywood poderia fazer. Notas nas margens falam volumes. Ligue para Doris Day. A voz vai falhar. Lê-se em uma anotação, referindo-se à sua amiga e co-estrela de longa data. Outra anotação documenta um encontro secreto, em 1963, com Ronald Reagan, em um gala de caridade. Ron sorriu como se não soubesse. Escreveu Hudson, sugerindo que o ex-ator, e então político, se distanciou discretamente dos rumores que assombravam a vida pessoal de Hudson. O que surpreendeu tanto os fãs quanto os historiadores foram as anotações sobre seus esforços para manter uma imagem heterossexual. Ele descreveu a orquestração de 38 oportunidades de fotos encenadas com várias atrizes ao longo de 2 décadas para afastar questões sobre sua sexualidade. O documentário da HBO, de 2023, Tudo o que o Céu Permite, apresentou reencenações dramáticas dessas entradas, dando voz ao que Hudson chamou de viver em drag de terceira pessoa. Elizabeth Taylor. O Blue Room de Elizabeth Taylor era lendário entre aqueles que trabalhavam de perto com ela. Uma suíte semelhante a um cofre em sua mansão em Bel Air dizia-se que abrigava seus tesouros mais pessoais, joias, cartas de amor, roteiros e, conforme revelado após sua morte em 2011, mais de 7.000 páginas de entradas de diário privado. Em 2022, a biógrafa Kate Anderson Brower recebeu acesso sem precedentes. O que ela encontrou não foram os devaneios de uma diva, mas os registros de uma mulher que mantinha registros exatos de uma vida vivida, tanto sob os holofotes quanto em dor privada. A primeira entrada do tumultuado filme Cleópatra diz: orçamento em $2 milhões. Já cheira a faraó, não. Até o final das filmagens, Taylor havia registrado todos os principais estouros, observando como o custo final aumentou para $44 milhões. Uma quantia impressionante para a época. Nas margens, ela rabiscou esboços do diamante Krupp antes de possuí-lo, legendando um dia, prenunciando a famosa joia que Richard Burton lhe daria mais tarde. Os diários cobrem seus 8 casamentos com extraordinária precisão. Richard Burton aparece 1.392 vezes. Seu último marido, Larry Fortensky, apenas 27. Ela documentou discussões, reconciliações e até avaliações de joias, ao lado de pontuações emocionais. Nível da briga, 6 de 10. Champanhe da recuperação igual a Krug, 2 copos. Sua luta contra o vício também é exposta. Após sua traqueotomia em 1961, Taylor registra cada injeção de Demerol com horários e classificações de dor. Uma entrada notável de 1985 detalha seus esforços pessoais para arrecadar fundos para a pesquisa sobre AIDS. 17 ligações, $47 milhões prometidos, sem contar o cheque de Sinatra. Sua defesa não era abstrata.
Ela auditava seu próprio impacto até o último dólar. Os diários também exploram a desigualdade em Hollywood. Um gráfico comparativo contrasta o salário dela em Cleópatra, $1 milhão, com o pagamento de Audrey Hepburn em Minha Bela Dama, $750 mil. Ao lado, ela brinca. Desculpe, Audrey, arranje um vulcão. Com sagacidade, dor e clareza, os diários de Taylor a revelam não apenas como um ícone do cinema, mas como uma negociadora perspicaz, uma dependente consciente de si mesma e uma filantropa que conhecia seu poder e seu preço. James Dean. A morte de James Dean, aos 24 anos, consolidou sua imagem como o ícone rebelde definitivo, mas um leilão de bens em 2023 mudou essa narrativa, revelando um jovem profundamente inseguro e vulnerável, lutando sob o peso de seu mito. Entre 500 artefatos pessoais do espólio de sua agente, Jane Deci, havia um diário manuscrito de 60 páginas, que reformulou completamente a lenda de Dean. A página mais assustadora apresenta um esboço grosseiro a lápis de seu Porsche 550 Spider, o carro em que ele morreria. Abaixo, a legenda: velocidade é apenas emprestada. Ao longo do diário, Dean mantinha uma lista intitulada Medos que finjo serem emoções. Um registro que chegou a 92 em agosto de 1955. Esses medos incluíam abandono, exposição e irrelevância. Ele também mantinha um registro brutal de rejeições, listando cada papel que não conseguiu. A um passo da eternidade, Férias de Amor, O Cálice de Prata. Para cada um, ele rabiscava uma coluna contrária. Vou mostrar a eles. Essa lista cresceu mais do que a coluna de rejeições. Historiadores de cinema notaram sua obsessão por quantificar tudo. Ele registrou rotações por minuto em sua motocicleta, preferências de marca de cigarro por dia, e até categorizou cartas de fãs. Almíscar, gardênia, tabaco. Uma revelação franca e anteriormente desconhecida é a descrição de um encontro em 1954 com um executivo de estúdio, trocado, como ele disse, por um Buick e uma promessa. Essa única frase destruiu a imagem de Dean como um outsider autossuficiente, revelando, em vez disso, um jovem ator navegando pelos mesmos jogos de poder que moldaram tantas carreiras na Hollywood do meio do século. Em uma carta nunca enviada ao coreógrafo Jack Simmons, Dean confessou: a máscara fica mais colada a cada autógrafo. O diário foi leiloado por $850 mil, tornando-se um dos diários pessoais mais caros na história do cinema. Ao invés de glorificar a rebeldia, as páginas de Dean expõem um jovem calculando seu legado antecipadamente, sufocando com o preço da fama antes mesmo de ter terminado de pagá-la. Cary Grant. Cary Grant, o exemplo de masculinidade elegante e compostura na tela, deixou para trás, não páginas, mas fitas, horas de gravações brutas e vulneráveis feitas durante mais de 100 sessões de psicoterapia assistida por LSD, realizadas entre 1958 e 1961. Em janeiro de 2024, essas 17 horas de transcrições de sessões de LSD foram deslacradas dos arquivos da clínica Janisher, revelando a voz de Grant quebrando por camadas de repressão, autoanálise e catarse psicodélica. Eu sou a estátua da minha própria publicidade de estúdio. Veja-me derreter. Ele começa na primeira sessão. Grant discute o trauma de sua infância, o abandono pelo pai, a institucionalização de sua mãe, que ele acreditava estar morta até a idade adulta, e a fragmentação de identidade ao longo da vida que se seguiu. Em um momento de insight alucinatório, ele identifica 16 personalidades internas, do dançarino ao alfaiate, ao menino abandonado. E então, acrescenta brincando: deixei o confiante levar Diane Cannon para jantar. Os registros financeiros das sessões eram precisos. $150 por visita, cobrados de uma conta suíça, discretamente rotulada como autorreconstrução. Ao longo dos anos, isso totalizou $15 mil, mais de $150 mil em dinheiro de hoje. Durante a sessão 11, ele discutiu a orquestração de vazamentos para a imprensa para melhorar sua imagem de terno impecável, como uma contramedida aos rumores de um relacionamento romântico com o ator Randolph Scott. O New York Post publicou trechos em janeiro de 2024 sob a manchete "Cary tropeçou 100 vezes e se encontrou". O artigo viralizou,
Quando os amantes de cinema perceberam que Grant havia sido pioneiro na terapia assistida por psicodélicos muito antes de ser considerada respeitável, mesmo enquanto continuava a estrelar sucessos de estúdio como Intriga Internacional, longe de minar sua imagem. As fitas o humanizaram. Grant não estava fingindo charme. Ele estava fabricando sobrevivência. Através da lente do LSD, ele explorou não apenas seu trauma, mas as expectativas insuportáveis de ser Cary Grant. Sua verdadeira história não foi escrita com batom e risadas. Foi gravada entre soluços e suspiros em um microfone preso ao peito. Judy Garland. Para Judy Garland, o palco era tanto um santuário quanto um campo de batalha. Quando um pequeno caderno espiral datado de 1967 surgiu no Julian's Auctions em 2012, os fãs esperavam trivialidades do showbiz. O que encontraram foi um mapa farmacêutico de sobrevivência de 9 páginas. A primeira linha, outra estreia, outra dosagem. As anotações não são poéticas, são clínicas. Seconal 12, Ritalina 6, Dexedrina 8. Essas não eram apenas pílulas, eram alarmes, rotinas, cordas de salvamento. Garland os registrava como coreografia. Cada comprimido era cronometrado para coincidir com as entradas do show, chamadas de imprensa e momentos em que o sorriso tinha que parecer fácil. Ela até registrava as temperaturas dos quartos de hotel. Ideal, 68 graus Fahrenheit, como se um ar mais frio ou mais quente pudesse fazê-la desmoronar. Em uma página, Garland lista suas dívidas crescentes como versos de uma balada trágica. IRS, $2.125 mil. Agentes, $2.71 mil. Adiantamento de guarda-roupa, $2.34 mil. Mas a linha mais devastadora aparece ao lado do endereço dela em Londres. O público levanta-se porque eu não consigo. Alceste Nas, sua dor física, exaustão mental e pressão financeira transformaram cada apresentação em um ato de pura vontade. O caderno também inclui uma anedota amarga, uma tentativa abortada de coestrelar um filme com a filha Liza Minnelli. O estúdio quer formulários de seguro mais longos que meu roteiro. Ela rabiscou. Sua carreira era agora uma responsabilidade. Ainda assim, mesmo em meio ao desespero, o humor de Garland brilha. Uma plateia foi avaliada como ótima. Aplaudiram em sintonia. Essas notas irônicas, às vezes de partir o coração, dão credibilidade à afirmação do biógrafo Gerald Clark de que Garland dormia apenas 4 horas a cada 24 e vivia em um nevoeiro de medicação. Quando o caderno foi exibido em leilão, os lances rapidamente ultrapassaram $30 mil, colocando um preço de aproximadamente $3.300 em cada linha escrita à mão. O diário não era mais apenas uma lembrança. Era um registro de resiliência, um diário de dependência e uma última área escrita não em canção, mas em miligramas. Richard Burton. Se os diários de Elizabeth Taylor são registros de negociação cravejados de joias, os de Richard Burton são confessionais literários embebidos em uísque escocês. Publicado na íntegra em 2012 pela Yale University Press, o diário de 475 mil palavras de Burton tornou-se um dos relatos de celebridades mais sem filtro já divulgados, abrangendo alcoolismo, obsessão, brilhantismo e os destroços emocionais do amor com Elizabeth. O diário lê-se como um romance. Uma entrada de 1966 avalia a coleção de joias deles em $5.500.000. Algumas linhas depois, Burton escreve: arrependimentos não para serem penhorados. Ele registra todas as discussões com Taylor. 25 grandes brigas documentadas em prosa vívida. Uma briga é seguida por uma entrada anotando: trégua de champanhe assinada às 3:12 da manhã. E uma contagem dos beijos necessários para garantir a paz. Burton era um compulsivo estatístico de si mesmo. Ele registrava suas variações de peso, pontuações de partidas de rugby e até mesmo a temperatura do Scott. Pulsação ideal, ligeiramente acima do pulso. Durante uma entrada particularmente sombria de março de 1971, ele estima seu nível de álcool no sangue em 0,4 após uma bebedeira. Tecnicamente morto, fingindo ser ator. Apesar disso, o diário nunca pede piedade. Burton é dolorosamente autoconsciente, muitas vezes zombando de seus próprios excessos. Quando não está em espiral, ele se volta para a literatura. Ele nota ter terminado Tess of the D'Urbervilles de Thomas Hardy às 3:17 da manhã, enquanto Taylor ronca. Ele a chama de a única nobre que amei que nunca gritou. Psiquiatras citaram o diário por seus claros indicadores de narcisismo e vício.
Os estudiosos literários, no entanto, elogiam-no como um raro vislumbre da prosa moderna galesa, crua e vulcânica. E para os fãs, é uma história de amor, uma tragédia, e um espelho voltado para dentro. Ingrid Bergman. Quando Ingrid Bergman disse, um diário mantém a atriz honesta, a atriz retribui mentindo para o diário? Ela estava meio brincando. Mas as 7.000 páginas guardadas no Instituto Sueco de Cinema, em Estocolmo, sugerem que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Em 2015, o documentário aclamado em Cannes, Ingrid Bergman, In Her Own Words, retirou deste tesouro, revelando uma mulher que registrava sua vida pessoal tão meticulosamente quanto seus roteiros. Uma única linha aos 12 anos diz: eu serei famosa. Observe que, quando tinha 30 anos, ela já havia estrelado em Casablanca, A Meia Luz, e Quando Fala o Coração. Mas em 1947, o tom dos diários dela mudou drasticamente. Uma carta secreta ao diretor italiano Roberto Rossellini, nunca enviada, mas registrada e selada, afirmava: eu ardo de vontade de fazer filmes e filhos com você. A carta foi profética. Dentro de 2 anos, Bergman deixaria seu marido americano e sua filha jovem, para iniciar um caso escandaloso com Rossellini, tendo eventualmente 3 filhos com ele. As consequências foram cruéis. Seus diários registram 204 editoriais me condenando, 7 discursos no Senado, 0 ofertas de estúdio. Em 1952, ela anotou o peso de cada mala que levou para Roma, sob um nome falso, até o meio quilo, e criou pseudônimos para os registros de batismo de seus gêmeos para evitar a interferência da imprensa. Ainda assim, ela acompanhou sua própria redenção com igual precisão. Após ganhar um Oscar por Anastasia em 1957, ela escreveu: a Academia perdoa. O público esquece 37%. Uma página posterior torna-se um diário de quimioterapia, contagens de leucócitos, cronogramas de radiação, tudo envolto por delicados lírios desenhados à mão, rotulados como para coragem. Historiadores veem esses escritos como os de um mestre tático. Bergman não estava apenas sobrevivendo ao escândalo, ela estava arquitetando seu retorno. Os diários mostram uma mulher menos preocupada com a fama do que com o legado. Ela não apenas escrevia sobre o que acontecia. Ela mediu, pesou e garantiu que tudo fazia sentido. Montgomery Clift, a lenda de Montgomery Clift há muito tempo, se centra em suas atuações assombrosas e no acidente de carro em 1956 que alterou tanto seu rosto quanto seu destino. Mas em 2021, quando o espólio dele abriu uma caixa lacrada há muito tempo, marcada simplesmente como registros, o que encontraram não foi nostalgia poética ou reflexões sombrias. Era um arquivo clínico de declínio físico e emocional, compilado pelo próprio Clift com a disciplina de um médico em tempos de guerra. Cada entrada começa com uma marca de tempo, seguida por avaliações detalhadas da dor. Mobilidade do olho esquerdo, 38% do direito. Nível de dor, 8,4 no almoço. 9,2 ao cair do pano. Estas não eram anotações ocasionais, eram diárias, às vezes horárias. As páginas incluem diagramas de danos nos nervos e esboços de seu próprio perfil, anotados com comentários como: apertos aumentando, queda da bochecha visível. Ainda mais dolorosa era a seção marcada como papéis perdidos. 14 entradas, cada uma grande produção de estúdio, incluem Sindicato de Ladrões, que daria a Brando seu Oscar. A anotação de Clift ao lado diz: oferecido, revogado, rosto não comercial. Ele calculava meticulosamente a renda perdida por cada rejeição. O resultado final, $722.800 em papéis perdidos, equivalente a mais de 6 milhões de dólares hoje. Ele também registrava o uso de substâncias com rigor matemático. Cada pílula ou bebida tinha uma coluna: miligramas, horário e função. Dor, sono, social, etc. Uma entrada combina um barbitúrico com um scotch. 13h12 da tarde. Primeiro gole. Sentir melhor é não. Sentir humano é talvez. Cartas encontradas escondidas em um bolso do diário incluem uma para Elizabeth Taylor, expressando tanto admiração quanto desespero. Você ainda brilha. Eu não. Outra, nunca foi enviada. Uma única frase escrita para si mesmo. Não destruído pelo acidente. Destruído pelo espelho. O diário de Clift não é um lamento. É um registro de dor, rejeição e resiliência.
Isso recontextualiza sua queda não como uma tragédia inevitável, mas como uma morte por números calculados, com uma precisão dolorosa. Bette Davis. Bette Davis nunca evitou golpes na tela ou no papel. Em 2023, a Sotheby's leiloou seus roteiros de filmagem pessoais anotados e um acervo de páginas de diário que revelaram uma mente afiada o suficiente para cortar vidro. Entre as revelações, uma lista contínua de sua lendária rivalidade com Joan Crawford, anotada nas margens de O que terá acontecido a Baby Jane. Davis 1. Crawford 0. Aparece em uma caligrafia caprichada ao lado de uma nota de ensaio inicial. Abaixo, ela documenta: Joan usou pesos nos tornozelos. Sabotagem confirmada. Registros do estúdio mais tarde apoiaram sua alegação de que Crawford ganhou peso antes de cenas que exigiam que Davis a arrastasse pelo set. Um movimento mesquinho, mas calculado. Davis documentou 27 desses incidentes no total. O diário também inclui avaliações francas sobre o declínio de seu próprio estrelato. Ao lado de seu salário de 1962, ela anota: 47% da taxa de 1942 vale 200% mais do que eles sabem. Notas médicas espalhadas detalham sua luta contra a paralisia de Bell. Mobilidade facial direita, 68%. Compensar com iluminação. Ela até incluiu diagramas dos ângulos da câmera que insistiu para esconder sua condição. Mas talvez a frase mais tocante venha em 10 de maio de 1977, dia em que Crawford morreu. Em uma página de outra forma em branco, Davis escreveu: o placar quebra. Resultado final incerto. Isso vindo da mulher que uma vez disse: você nunca deve falar mal dos mortos. Você deve apenas falar bem. Joan Crawford está morta. Que bom! A Sotheby's avaliou a coleção em $1.700.000 e ela se tornou o tema de inúmeros artigos acadêmicos sobre o poder das mulheres no Hollywood de meados do século. O diário de Davis não é apenas um registro de uma rivalidade, é um plano de batalha, um prontuário médico e um livro de contabilidade comercial juntos. Cada sublinhado e anotação na margem revela uma mente lutando para manter o controle em uma cidade, construída sobre ilusões controladas. Charlie Chaplin. Por trás da genialidade pastelão de The Little Tramp estava um homem que acreditava que a comédia podia ser calculada. Em 2019, o Museu Vevey na Suíça abriu uma coleção guardada há muito tempo de livros contábeis e diários pessoais de Charlie Chaplin de 1915 a 1923. O que eles encontraram foram cadernos cheios de equações, tempos de cronômetro e diagramas meticulosos de risadas, não piadas. Cada esboço e cena de The Kid ou The Immigrant tinha sua própria entrada. Chaplin rastreava risadas como um engenheiro, ajustando taxas de quadros, pausas de batidas e comprimentos de tomadas de acordo com a resposta do público durante as exibições de teste. Ele até mediu os ritmos respiratórios das audiências em cinemas mudos, registrando em uma ocasião: inspiração coletiva antes da queda, sincronizada. Além da comédia, as notas de Chaplin revelam uma profunda paranoia política. Ele mantinha uma lista negra de nomes rotulados como prováveis informantes, 14 ao todo. Mais tarde, arquivos do FBI confirmaram que 11 deles eram realmente agentes do governo infiltrados nos círculos de esquerda de Hollywood. Ele também documentou a transferência de $4.800.000, aproximadamente $78 milhões hoje, para contas europeias discretas a partir de 1949, antecipando seu exílio durante a era McCarthy. Uma página comovente datada de 1952, pouco antes de deixar a América para sempre, simplesmente diz: 43 anos, na América. Abaixo disso, uma lista de conquistas, cada uma riscada com tinta vermelha grossa. Em 1977, pouco antes de sua morte, Chaplin escreveu uma última entrada. Total de risadas geradas, SD. Aproximadamente 1,89 trilhões de segundos. Isso equivale a 60 mil anos de alegria, se você fizer as contas. O diário de Chaplin prova o que poucos suspeitavam, que o rei da comédia física era também um dos seus arquitetos mais obsessivos. Cada casca de banana, cada tropeço, era executado não por caos, mas por precisão. No mundo de Chaplin, até a alegria tinha uma fórmula. Rita Hayworth. Ela foi apelidada de deusa do amor, mas os anos finais de Rita Hayworth foram marcados por um desvanecimento lento. Não rumo à irrelevância, mas ao esquecimento. Em 2018, enquanto catalogavam itens para leilão, arquivistas descobriram um diário fino.
encadernado em couro, escondido dentro de um fundo falso de um estojo de maquiagem. O conteúdo surpreendeu tanto historiadores quanto neurologistas. Um diário automonitorado de declínio cognitivo ao longo de 23 anos, escrito pela própria Hayworth, de 1948 a 1971. As entradas iniciais são otimistas, embora meticulosas. Esqueci o nome daquele colunista. De novo, deve ser o whisky. Ela anotava lapsos de memória como se registrasse defeitos no vestuário, mas no início da década de 1960, as entradas seguiram um padrão. Tempo para recordar endereço de casa, 47 segundos. Outra lê. Palavras perdidas no meio da frase, 14. Ela rotineiramente fazia testes de memória em si mesma, perguntando e respondendo perguntas como: qual era o nome do meio do meu primeiro marido? E se avaliava em precisão e rapidez. Hayworth também acompanhava o que chamava de suas métricas de vaidade. 31 medidas corporais tiradas semanalmente com anotações como: cintura mais 0,4 centímetros. Desastre. E coxas mostram estresse de filmagem. Uma página em 1968 anota uma rotina de dança esquecida durante o ensaio. Coreografia sumiu. Culpou Jim, não Jim. Sua última entrada coerente em 1976 diz simplesmente: Rita Hayworth, esquecida por Rita Hayworth, 100%. Sua filha, Yasmin Aga Khan, revelou mais tarde que o diário ajudou os médicos a identificar os sintomas iniciais de Alzheimer que por anos foram erroneamente diagnosticados como alcoolismo. Hoje, os bailes de gala de Rita Hayworth para a pesquisa do Alzheimer arrecadaram mais de 80 milhões de dólares. Mas, mais do que dinheiro, Hayworth deixou um registro que poucos poderiam imaginar. O testemunho clínico de uma artista sobre seu próprio desmoronamento. O seu diário não é apenas um documento. É um diagnóstico décadas antes de o mundo aprender o seu nome, por algo além da beleza. Então, o que fazemos com essas páginas que eram escondidas? Esses diários que sussurraram verdades mais alto do que qualquer manchete poderia? Atrás de cada foto de glamour, havia um registro de medos, paixões, vícios e desejos, escrito em privado e nunca destinado aos holofotes. E ainda assim, aqui estão eles, nos dando uma última performance, não na tela, mas entre as linhas. Se essas lendas nos ensinaram algo, é que a fama pode desaparecer. Mas o papel, lembra. Qual segredo te chocou mais? Conte-nos nos comentários. E se você ama as histórias que Hollywood tentou enterrar, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações.